professor, né, principalmente no contexto político que nós estamos hoje, né, de desvalorização do professor, desvalorização da educação, de grandes problemáticas, agora na educação, de muitas implicações, muitas mudanças no campo da educação, esse professor é um pouco, talvez seja até um clichê, mas assim, ser um profissional que né, seja capaz de garantir esse conhecimento histórico acumulado, esse conhecimento que está aí, que eu acho que deve ser acessado por todos, né? E o professor, ele seria um mediador desse processo, né, de ensino e aprendizagem. Ele é um mediador desse processo de apropriação cultural, de apropriação do conhecimento, desse conhecimento historicamente acumulado. Mas aí tem o que está imbricado nessas questões, né? Mas de quem é esse conhecimento historicamente acumulado, como transmitir esse conhecimento historicamente acumulado, que vem as questões da didática, a questão da formação, que tem várias implicações. Então eu acho que o professor é esse profissional que vai mediar, né, esse processo de aprendizagem com os estudantes em processo de formação. Porque eu, enquanto professora, em processo de formação, eu acho super importante participar dessas discussões, porque traz uma reflexão, principalmente para quem está em processo de formação, né? Como é que está sendo pautada essa formação de professores? Por que a carreira docente ainda é muito desvalorizada, né? Então eu vejo muitos colegas, eu vejo muitos que fazem parte do meu curso, são colegas de sala, meio desacreditado com a profissão, com a educação, e eu agora, terminando o curso, me vejo um pouco preocupada, né? O que a escola eu vou encontrar na escola, o que essa profissão me espera. Então, a formação inicial e continuada, que é super importante, né? Acho que a formação inicial, ela ela não deve ser entendida como deve ser entendida como um processo, não como um período de 4, 5 anos de formações acabada, mas como processo. Aí vem a questão da formação continuada. Mas eu acredito que a formação inicial, ela é muito importante, né? Quando a gente para esse processo de entendimento do que é essa profissão docente, para uma formação de qualidade, consistente, na verdade, né, dos professores. Então, é na formação inicial que a gente compreende um pouco qual a filosofia de educação, a filosofia de homem, de mulher que a gente tem, quais concepções de educação, quais são as perspectivas, né, pedagógicas, enfim. As diretrizes curriculares para o curso de formação de professores deveriam ser revistas, né, porque, tomando como exemplo no próprio campus, eu vejo que existem questões, novas demandas sociais que as universidades ainda não têm implementado. Por exemplo, a Lei 10.639, né, as universidades não têm dado a devida atenção para essas questões, né, e eu acho que isso causa uma grande lacuna no processo de formação. Por exemplo, um professor que vai para a prática, né, termina a graduação, ingressa numa escola e não sabe lidar com as questões étnico-sociais, porque eu acredito que não só a formação inicial daria conta de formar para essas questões. A formação continuada é de extrema importância, mas a formação inicial e continuada é um processo importante para a questão da valorização do professor, a questão do piso salarial nacional. Muitos estados ainda não têm dado a remuneração devida a esses professores de acordo com a lei do piso salarial. E outra questão é a carreira docente, ter perspectivas mesmo de profissionalização, de continuar na área. Essas três, né, a formação inicial, o piso salarial, a carreira docente, são aspectos importantes para a valorização do professor. Eu acredito que na formação inicial, as principais barreiras, assim, os cursos de pedagogia, eles têm se pautado em cursos muito teóricos. Não que a discussão teórica não seja importante, mas eu vejo um distanciamento entre a teoria e a prática. Eu acho que não existe esse diálogo ainda da universidade com as escolas públicas. Uma problemática que eu percebo no curso é que o curso tem uma estrutura curricular muito teórica
e uma extensa carga horária de estágio. Parece que a discussão teórica ela não tem uma articulação com o estágio. As universidades deveriam pensar essa matriz curricular, repensar, reformular a diretriz para o curso de pedagogia de 2006, né, a última diretriz para o curso de pedagogia de 2006. Eu acho que deveria ser revisto, deveria ser repensado essa articulação entre teoria e prática, né, das universidades com a escola, dos estudantes com a escola, né, e trazer e as universidades, acho que nesse processo de reformulação, né, eu tenho uma autora que eu gosto bastante, que ela fala, que é a Nilma Gomes, que ela fala das mudanças estruturais, epistemológicas e conceituais que as universidades precisam passar, referente à questão da Lei 10.639, né, que é a lei que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira. As universidades, como eu já havia dito, ela não tem dado devida atenção para essas questões. Então, o processo de mudança estrutural, conceitual, né, e epistemológico, como a Nilma Gomes coloca, ela é urgente, é necessária, né, e eu acho que não deve ser colocada apenas uma disciplina, né, eu acho que uma disciplina não daria conta. Essas discussões, por exemplo, deveriam perpassar todo o currículo, né, seja de filosofia da educação, sociologia da educação. Seria interessante ter uma disciplina para discutir as questões específicas, por exemplo, a questão da diversidade, a educação multicultural, das novas as questões que não são tão novas assim, né? Mas das questões que estão postas na educação agora. Mas e fazer essa reformulação, né? Essa formação inicial, os estudantes têm encontrado muita dificuldade nesse processo de entender essas questões, de discutir essas questões, né? Eu acho que é interessante passar pelos clássicos da educação, mas também a universidade, os estudantes estarem atentos às novas demandas, né, educacionais.